Graças a Deus, vamos nos colocar de pé. Vamos entrar na presença do Senhor, nosso Deus, amém? Coloca a mão sobre o teu coração, se envolva com Ele. Se apresente para Ele, Senhor, eis-me aqui no teu santuário. Senhor, eis-me aqui na tua presença, com os olhos fechados, o coração aberto. Mas dizendo para Ele, Senhor, eu estou aqui na tua presença. Senhor, estou aqui na tua casa. Estou
falando um pouquinho sobre honra, né? A honra da mãe. Quero hoje, neste dia, né, comemorativo, não tirar o mérito de uma mãe. A gente sabe que uma mãe é guerreira, né? Para trazer um filho ao mundo, para criar, passar a noite em claro, para cuidar. Mas não tirando esse mérito de uma mãe, né, mas comparando a uma mãe maior. Como assim, pastor? A igreja. Eu quero comparar a vida de uma mãe simples, uma mãe trabalhadora, com a mãe maior que é a igreja. Como assim, pastora? Fazer uma alusão entre uma mãe, um comparativo de uma mãe com a mãe igreja. Por quê? Porque a mãe igreja, ela também gera, ela também dá luz, né? E aqui em Efésios capítulo 2, versículo 10, eu quero ler isso com você, né? Não tirando o mérito das mães, né? Que são guerreiras, agraciadas, mas fazer uma alusão à mãe maior da igreja. Efésios 2:10, que diz assim: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, a quais Deus preparou para que andássemos nela. Então a igreja, irmãos, ela também vai nos gerar para Cristo Jesus, né? A maioria das pessoas aceita Jesus dentro da igreja, conforme os ensinamentos, né? Tem casos que a pessoa chegou até morta espiritualmente dentro da casa de Deus. A igreja abraçou com a palavra, né? Usou pessoas dentro da igreja para levantar o ânimo. Então tudo aquilo, irmãos, é como se ela estivesse gerando. A igreja também sente dores de parto para trazer a luz, às vezes cuidando daquela pessoa, né? Às vezes é aquela pessoa que é difícil, né? Custa às vezes entender os propósitos de Deus, mas a igreja ela abraça. De maneira nenhuma a igreja vai pegar e vai jogar para fora, né? Você não é bem-vindo aqui, a não ser que a pessoa não queira estar, né? Mas Jesus diz: vinde como? Como? Então a igreja, ela é aquela mãe que está de braços abertos, pronto ali, né, se preparando para gerar. E como os filhos que foram gerados dentro da casa de Deus, né? Falando aqui de filhos espirituais, né? Como a mãe, ela passa ali meses gerando, às vezes sente aquelas dores, aqueles incômodos, mas quando o filho vem à luz, né? Quando traz o filho à luz, toda aquela dor passa, né? Diz que é assim, né? Quem teve filho normal aí sabe que é assim. A pastora não teve essa fé, não, tá? A pastora não teve essa fé. Todos os três foram cesáreos. Mas esse não é o assunto de hoje. Mas eu digo assim: que toda dor é esquecida quando a luz ela chega. Quando vê um sorriso, né, nos lábios de um filho, quando vê a alegria de um filho conquistando, assim é a felicidade da igreja. A igreja passa por momentos difíceis, passa, né? Mas a igreja, quando ela consegue gerar filhos e ver que esses filhos estão vindo para a luz, que luz é essa, pastora, que a senhora está falando? De Jesus Cristo. Ela começa a participar dessa luz, irmãos, é coisa maravilhosa. Então Paulo está dizendo aqui no versículo 10 que nós somos feitura de quem? Do Senhor, criados em Cristo Jesus para o quê? Para as boas obras. O maior desejo da mãe é ver seu filho bem na vida. Amém? O maior desejo de uma mãe é ver sua casa bem. E assim também é o desejo da igreja, né? Dos pastores, dos irmãos, é ver aquela pessoa firme, a pessoa buscando crescimento espiritual. Não tem coisa mais maravilhosa, né? Um dia perguntaram assim para mim, numa das igrejas que eu pastoreei, né? Não lembro se era aniversário, se era dia das mães, né? Eu acho que era aniversário. E perguntaram o que eu gostaria de ganhar, né? Que a igreja se juntar para fazer uma surpresa para mim. Eu falei assim: olha, não tem alegria maior que vocês podem me trazer do que ficar firmes no Senhor. Para mim é o melhor presente, de que todo o empenho, todo o esforço, todo o carinho que eu tenho dedicado à igreja está trazendo um resultado. A igreja com as portas abertas. Eu sempre falo: o maior presente que um filho pode dar para uma mãe
demônios. Porque na igreja entra todo tipo de gente. A mãe não sabe como vai ser gerado o filho, ela sabe que tem um filho ali. Ela não sabe como vai ser gerado, as dificuldades que vai enfrentar numa gravidez. Ninguém avisa, na verdade, os incômodos da gravidez. A igreja é assim. A gente nunca sabe quem entra. Mas nós, como uma mãe, né, a igreja como uma mãe, ela precisa estar preparada para gerar esses filhos espirituais do Senhor, trazendo uma boa palavra, um bom acolhimento. Ele está dizendo aqui, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para quê? Para as boas obras, ou seja, para a gente crescer na vida. Então a igreja é assim, aquela mãezona, é aquela que de braços abertos, né, está disposta a enfrentar as dores de parto para trazer o filho à luz. Quando a igreja, irmãos, entra em guerra, nem o diabo pode prevalecer. Jesus disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja do Senhor. A igreja somos nós, gerados em Cristo Jesus para as boas obras. Quando nós nos juntamos em oração, quando nós nos juntamos para evangelizar, quando nós nos juntamos para manter a casa de Deus aberta, habitável, tudo isso é uma boa obra, irmãos. Nós estamos de alguma maneira contribuindo para o reino de Deus. Mas se a mãe não acolher, como é que vai acontecer? Né? Como é que o filho vai ser gerado? Como é que vai vir a luz? Às vezes a mãe tem que suportar. E a igreja do Senhor, irmãos, ao longo dos anos, ela tem suportado muitos ataques espirituais. Tem lugares, irmãos, que igrejas fecharam que nunca mais abriram. Né? Nós tivemos essa época de pandemia, não sei como foi aqui, eu não estava aqui, eu estava nas outras duas igrejas, Barra-Mares e Coqueiral. Mas eu vi gente, irmãos, relatos de pastores do país, né, principalmente São Paulo, que as pessoas estavam desesperadas por um culto, mas não tinha nem como ir na igreja. E igrejas fecharam portas mesmo, e que até hoje não abriram mais. Satanás conseguiu calar, né, uma igreja que foi desamparada, porque enquanto não estava tendo os cultos físicos, né, pelo menos nós, como nós nos preparamos para enfrentar aquela pandemia? Oração. Quem tinha internet, a gente mandava o culto, né? Às vezes eu gravava um pedaço de culto, fazia culto com as cadeiras, irmão. Quantas vezes eu cheguei na igreja, os irmãos tinham medo até de sair na rua para fazer qualquer coisa, né? Então a igreja resistiu, irmãos. Pagava aluguel, tudo direitinho, Deus mandava recursos, né? Foi uma batalha. Então o que a gente fazia? Nós, falando do nosso ministério, a gente se unia em oração. Senhor, não deixa a casa de Deus fechada. Esse tempo difícil vai passar, são as dores de parto que a gente está enfrentando. Muita gente aproveitou o tempo da pandemia para sair da igreja. A gente viu muito isso acontecendo. Mas quem estava ali com o propósito firme de boas obras resistiu. Pessoas até que pegaram o convite na época, né? Mas resistiram e estão aqui para contar a história. Então Paulo está dizendo isso, né? Que fomos criados entre Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos, né? Tudo que a gente planta, irmãos, a gente colhe. Se a gente planta socorro, a gente vai colher socorro. Se a gente planta boas obras, a gente vai colher boas obras. Amém? Tudo na vida, a Bíblia é bem clara, tudo que o homem plantar, certamente isso colherá. Ainda que saia semeando, andando, chorando, mas ele carregando a boa semente, mas ele vai ter que ir embora. Então aqui Paulo está mostrando que a igreja, ela pode gerar sim filhos espirituais. Que servos de Deus podem nascer numa igreja. E a igreja precisa estar mais do que tudo unida. Vamos para o capítulo 3, ainda mesmo em Efésios, tá? Então a igreja não só ela gera e dá luz, mas ela também cria e alimenta. Tudo que a mamãe faz, né? Eu já vi casos da mãe tirar da própria boca para dar para o filho, né? Capítulo 3, versículo 17 em diante, que diz assim, ó: para que Cristo habite pela fé no vosso coração,
a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, comprimento, altura e profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda boa o quê? Plenitude de Deus. Tem pessoas, irmãos, que na vida elas não foram amadas, foram muito castigadas, mas que encontraram nos altares de Deus, né, um amor sublime e verdadeiro. Encontraram o colo de mãe na igreja. Eu sempre gosto de citar a profetisa Ana, né? Ana, ela casou, eu sempre falo que ela casou muito tarde. Está lá em Lucas capítulo 2, depois em casa você lê com calma. Ana, ela casou muito tarde e ela ficou viúva muito rápido. Se eu não me engano, ela aproveitou 7 anos só do casamento dela. Então ela já casou com mais de 70 anos, né? Ela teve um gostinho ali só do casamento, ficou viúva, não tinha filhos, e ela encontrou no templo do Senhor consolo para a vida dela. Diz a Bíblia que aos 84 anos, quando Jesus foi apresentado ao templo, ela estava lá, né, servindo a Jesus aos 84 anos. Então, para ela, a igreja foi o quê? O seu consolo, o seu socorro. Ela conseguiu achar Jesus aonde? No templo. Então, a casa de Deus, irmãos, é que nos faz crescer. Nos traz a plenitude da altura, do comprimento, da largura, da profundidade. Tudo coisas espirituais. A igreja nos ensina a combater os espíritos malignos, né? Eu aprendi na igreja com uma boa mãe que me ensinou que eu tinha direito à cura, eu tinha direito à libertação, eu tinha direito de ter uma família restaurada. Tudo isso foi ensinado aqui. Então, quando Paulo está descrevendo aqui, né, versículo 19, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, é o entendimento que pessoa no natural, ela não vai entender o significado de estar na casa de Deus, de ser gerado na casa de Deus, de construir seus alicerces, sua família na casa do Senhor. Tem gente que hoje em dia não dá nem importância mais à casa de Deus. Eu lembro que antigamente as pessoas tinham maior respeito pela casa, né? Passavam os antigos, né? Passavam, tiravam o chapéu, podia ser qualquer igreja, católica, evangélica, qualquer tipo de igreja. Se tinha muito respeito pela casa de Deus, né? Passava, tirava o chapéu, né? Quem tinha as suas tradições faziam lá suas rezas, diante da porta, né? Mas hoje em dia, irmãos, as pessoas não buscam mais o respeito da casa de Deus, né? Eu já passei em lugares que as pessoas até urinavam na porta da igreja, arrancavam placa, banner, tudo que tinha. Perdeu-se o respeito. Então a gente precisa resgatar isso. Se nós estamos na casa e começarmos a respeitar muito mais a casa de Deus e mostrar esse respeito às pessoas, meu irmão, as coisas vão mudar ao nosso redor. Porque a igreja é a base da sociedade, que forma uma família, que forma um cidadão, que forma um caráter. Às vezes a pessoa acha que a igreja é só uma caixa, é só uma casa, né? A igreja vai estar sempre ali. Não, a gente tem que cuidar para que ela esteja sempre ali. Versículo 20 diz: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou do que pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse glória onde? Na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Jesus, né? Vou começar por Davi. Davi disse em um dos seus salmos que o zelo dele pela casa do Senhor consumia ele. Jesus, quando ele expulsou, né, quem vendia, quem fazia da casa
Senhor de comércio, Jesus expulsou os cambistas ali, e Jesus falou: o zelo pela tua casa, ele me consome. E isso, irmãos, eu sempre tive pela igreja, sempre tive, de fazer da casa de Deus o principal, até mais do que minha própria casa, Sempre, eu sou chata com a igreja, eu sou chata, Se eu ver uma cadeira fora do lugar, se eu ver alguma coisa jogada no chão, eu tenho um zelo pela casa de Deus que muitas vezes eu até me consome, mas eu sei que em Cristo eu tenho outro lugar lá por isso, pelo cuidado que eu tenho. Eu sempre falo para os meus filhos: o altar não é a casa do anjo comum. Senta aí, pastor. Não, eu aprendi que o altar é sagrado, então eu não deixo os filhos ficar, pastor, mas você está repreendendo, eles não vão se interessar pelo altar. Não, eles têm que aprender desde cedo como é o altar do Senhor, é coisa santa. Aí eles vêm só porque mexer na bateria e já, o pequenininho já fala, aí ele bate assim, fica com vergonha, desce, pode parecer duro, mas eu estou ensinando para eles hoje o respeito pelo altar, que amanhã vai fazer parte da vida deles, com gerações. Eu já vi casos que a pessoa comia em cima do altar, fazia da casa de mãe, vendo o filho rabiscando cadeira. Alguma dessas cadeiras tem até cortada, parece que passou um estilete. Sabe quando você grava o negócio na árvore? Tem uma dessas cadeiras que está assim. Coloca chiclete debaixo da cadeira. A falta de temor, mas isso tem que partir de quem? De nós. Assim como fomos ensinados, nós temos que ensinar também. E não tem medo disso, irmãos. E aqui ele está falando que a glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo sempre. A minha casa tem que entender o amor e o temor da casa de Deus, porque é a casa de Deus que vai me abrigar quando eu precisar ser ensinado. É a casa de Deus que vai me abrigar quando eu tiver desespero. Ela vai me dar um alimento, ela que vai me abraçar, vai me consolar, E aqui no capítulo 4, assim como uma mãe, que gera, dá luz, cria, alimenta, ela também ensina e forma o caráter. Capítulo 4, versículo 3, que diz assim, olha a formação do ser humano em Cristo Jesus aqui, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Não adianta fazer as coisas na violência, no tumulto. Tem que guardar a unidade, sermos unidos com o Espírito Santo de Deus, que é o Espírito Santo que convence o homem, é o Espírito Santo que consola, que ensina, que nos faz estar aqui como no dia de hoje, amém? É o Espírito Santo que convence o homem. E ele está dizendo que junto com o vínculo da paz. Aí ele começa a dizer, versículo 4: há um só corpo e um só Espírito, como também foste chamado em uma só esperança da vossa vocação. Você tem a sua vocação, você mulher de mãe, você homem de pai, mas todos temos a vocação de servos e cuidar da mãe da igreja, que é a igreja, a mãe da igreja. Nós temos uma vocação em Cristo Jesus. Que vocação é essa? Cuidar, zelar pelas coisas do reino de Deus, para que amanhã seja o nosso lugar de abrigo, seja o nosso lugar de consolo. Quando não souber o que fazer, eu vou na casa de Deus, vai ter uma palavra lá para mim. Nunca a igreja não vai fechar as portas para você se você cuidar dela. Ela está sempre aqui. Se você zelar por ela, não é que você vai brigar pela placa da igreja, não faça isso não, Quando eu falo igreja, é cuidar da unidade do corpo, uns pelos outros, orando uns pelos outros, amando, suportando. Tem casos que a gente tem que suportar, são as dores de parto, amém? Quem tem bons filhos sabe, nenhum filho é igual ao outro. Às vezes tem uns filhos que dá trabalho, Às vezes tem um filho que você tem que puxar mais na rédea, mas às vezes tem aquele outro que é carinhoso, tem aquele outro que é maravilha, mas são todos filhos, Como mãe a gente cuida, a gente ensina. Então aqui ele começa a formar o
Espírito. Versículo 5, um só Senhor. A gente não deve ter dois senhores, é um só. Se eu colocar Deus em primeiro lugar na minha vida, versículo 5, se eu colocar Deus em primeiro lugar na minha vida, irmão, com toda certeza, todas as coisas que eu necessito serão acrescentadas. Então ele diz aqui, um só Senhor, uma só fé. Nossa fé não tem como mudar, ela deve permanecer. O que você confessa em Cristo Jesus fica firme até o final. Ele diz mais aqui, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual sobre todos e por todos e em todos. Ou seja, é uma unidade só, é um pensamento só, é uma caminhada só. É servir a Deus, e a sua vocação é aqui neste lugar. Irmão, trate esse lugar como se o seu tesouro estivesse aqui. Ame essa casa, cuide dela, né? Quando deve ser limpar, venha. Quando deve ser evangelizar, evangelize. As suas orações, coloque a igreja, né? As suas orações, cuida da sua mãe, cuida dela, cuida dela. Assim como a gente faz no físico, faça também no espiritual. Aí você vai pular aqui para o versículo 12, ele continua dizendo, querendo o quê? O aperfeiçoamento dos santos. Quando fala santos, não é imagem não, tá, irmãos? Quando fala santos aqui é a gente, nós somos santos em Cristo, né? Para a obra do ministério e para a edificação do corpo, nós somos o corpo de Cristo. A igreja casca e a igreja espiritual somos nós. Então tudo que a gente faz na casa de Deus é para aperfeiçoar, para mudando o caráter, né? E aquela pessoa que mentia, ela não mente mais, que errava, não erra mais, né? Se comete um pecado, já a consciência já dói, ela já quer se acertar com Deus, ela começa a ter esperança de ver a casa dela servindo ao Senhor, ela já começa a ter projeções para o futuro. Não, eu, minha casa, né, vou guardar um lugar para minha família, um dia eu vou ver minha casa aqui louvando, adorando, uma só fé, um só Senhor, né, um só batismo. A gente vai nessa direção, mas hoje a gente está mudando, para amanhã a gente colher os frutos. E ele continua dizendo, 13, até que todos cheguemos à unidade da fé, ou seja, todos tenham a mesma fé, né? E ao conhecimento do Filho de Deus, varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais o que? Meninos inconstantes, levados por toda a roda, né? Por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Uma igreja fortificada é uma igreja que não é enganada, é uma igreja forte, resistente. Porque o menino, né, menino quando eu falo é criança, né? A Bíblia diz aqui, menino é criança. Por que muitas crianças são roubadas? Passa alguém de carro, oferece uma bala. Não, vem aqui que eu vou te dar uma bala. Mas se você aceitar isso, eu vou te dar muito mais. Aí pega e consegue roubar a criança. Ou até mesmo fazer coisa pior, né? Por quê? Porque a criança, ela é facilmente enganada. Então a igreja, se ela não buscar esse crescimento espiritual, esse ensino, essa formação, esse caráter, muitos aproveitadores vão usar o nome de Deus para se aproveitar de muita gente, para enganar, para roubar, para defraudar. Então a igreja precisa crescer, irmãos. Precisa sair da meninice e começar a se preparar, né? Quem tem filhos aí que já é casado, né? Qual o intuito de uma mãe e de um pai quando prepara o filho? Para que ele possa ter sua própria família, sua própria casa, né? Quem casa é casa, não é assim? Então a mãe vai preparar o filho
desenvolver sua própria família, seu próprio trabalho, uma pessoa de caráter, uma pessoa de honra, não é assim? Assim também somos nós, irmãos. A igreja nos prepara para a gente, ir para uma outra casa, para a gente ir para o noivo, que é o céu e Jesus. Às vezes a gente não olha nesse âmbito, Às vezes a gente encara na igreja só como um lugar para fazer culto, para fazer campanha, para fazer festa, e a gente não sabe que a igreja sofre como uma mãe, com dores de parto, para trazer o filho à luz, para ensinar, alimentar, fazer ele crescer, para um dia ir morar nas mansões celestiais e encontrar com o noivo. Olha só o trabalho. Mas vamos continuar para a gente ir encerrando. Então, no versículo 15: antes, seguindo o quê? A verdade. Quem é a verdade que liberta? Jesus, é a palavra. Antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Quem é a cabeça? Cristo. Eu tenho que começar a crescer espiritualmente para que eu possa aprender o caminho, para ensinar o caminho para alguém. Amém? Jesus fala que um cego não pode guiar outro cego, ambos vão cair no buraco. Então eu tenho que crescer espiritualmente, ser uma pessoa preparada. A igreja vai me preparar para isso, para que eu possa dar meus frutos. Quais os meus frutos? A minha família também sirva, preparar a minha geração, preparar não só a minha casa, mas também ajudar você a preparar a sua. Um tempo que Deus me permitir nesse lugar, ajudar as pessoas que acompanham o meu ministério através da internet. É para ajudar o corpo de Cristo no todo. Para mim não existe igreja A, igreja B. Para mim todos nós somos o corpo de Cristo. Estamos aqui para um propósito: ir para o reino dos céus, como uma igreja preparada. A Bíblia diz que Jesus, quando busca a igreja, ele quer ela toda adornada, bonita, preparada, sem mágoas, sem rugas. Nada que deixe a igreja feia, pelo contrário, a igreja que é esplendorosa para aquele grande dia. Amém? E aí a gente vai encerrar, irmãos. Você vai em Efésios, vamos junto com a pastora para você não errar. Efésios, aí você vai passar Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, e você vai encontrar Tito, Filemon e Hebreus. Hebreus capítulo 10. Então, o Davi, irmãos, Hebreus capítulo 10, é só ir para frente um pouquinho, tá? Só você ir passando as cartas paulinas aí, e você vai encontrar Hebreus capítulo 10. Até o próprio Davi, irmãos, no Salmo 27, ele disse que é na casa de Deus que ele aprendia. Um dia na casa do Senhor valia muito mais do que 1000 em outro lugar. Encontrar ali Hebreus capítulo 10. Então a igreja que gera, dá luz, cria, alimenta, ensina, forma e prepara para o noivo. E aí, irmãos, aqui em Hebreus capítulo 10, quem é o noivo? Jesus, No capítulo 10, versículo 23, diz assim: retenhamos firmes, reter segurar firme, tá? Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Ele disse que viríamos buscar, não disse? E consideremos uns aos outros para nos estimularmos à caridade e às boas obras, fazer o que é certo. E aí o versículo 25 é um puxão de orelha. Olha aqui para o pastor. Às vezes o filho precisa de um puxão de orelha. Amém? Pastor, nada na bronca. Mas às vezes o filho precisa de um puxão de orelha. Você sabe por quê, irmãos? Porque quando um filho, quando uma filha sai de casa antes de estar preparado, antes da hora do seu crescimento,
achar suas próprias conquistas, ele vai sofrer muito na vida. Se um filho não é preparado para enfrentar as situações da vida, ele vai sofrer muito. E é por isso que a mãe e o pai preparam os filhos para que quando eles saírem de casa possam enfrentar suas dificuldades e vencê-los. Esse é o preparador. Eu tenho uma filha de 10 anos e a outra filha de 14, né? E se eu não apertar elas agora para ensinar as coisas, vou botar coisas comuns de dentro de casa. Se eu não ensinar elas a limpar um banheiro, limpar uma casa, fazer uma comida, e se elas saírem da minha casa, né, debaixo da minha proteção, para enfrentarem a vida sem saber, elas vão sofrer. É por isso que muitos se matam, se perdem, porque não era a hora, não estava preparado. E assim também são os filhos espirituais, irmãos. Nós, se nós sairmos da direção da nossa mãe espiritual, que é a igreja, que a gente tenta trilhar os próprios caminhos da vida, sem a direção da palavra, não, sem os ensinamentos, a gente sofre também. Tem muita gente que não sai da igreja. O único momento que ela quer permitido sair da igreja só é quando ela for com Jesus. Fora disso, o lugar dela é na igreja. Mas tem gente que não entende isso. A igreja tem em qualquer lugar. Eu sou a igreja. Mas se a igreja não tiver alimento, a igreja morre. Sem ensinamento, morre. Porque não adianta ela ter, né, tudo diante dela se ela não tem ensinamento. Eu sempre falo, às vezes a pessoa pode ter um carro na garagem, irmãos. Um carro do ano dentro da garagem, com um tanque cheio de gasolina, e ela precisa daquele carro, mas se ela não souber dirigir, não serve para nada. E se ela tentar dirigir sem instrução, vai causar prejuízo e pode causar até morte. Você entende? Então tem muita gente, irmãos, que está indo bem, crescendo bem na casa de Deus, e de repente ela começa a enfrentar as dificuldades da vida. Eu tenho a mãe para cuidar, eu tenho o pai para cuidar. Ela perdeu o vínculo da casa. Aí Paulo dá um puxão de orelha, olha que eu ensino. Não deixando a nossa congregação, como é costume, de alguns. Hebreus 10, 25. Não deixando a nossa congregação, como é costume. Olha aqui para mim é mal costume. A pessoa fica brava por sair da igreja. Acontece qualquer coisa, não vou da igreja. Mas será que ela faz isso quando ela está indo para o trabalho dela ganhar dinheiro? Eu nunca vi ninguém que briga com o marido em casa, chegando no serviço, estou saindo do serviço porque eu briguei com meu marido. Você já ouviu dizer fazer isso? Por quê? Porque vai vir um prêmio? A fome logo vai bater, a cobrança logo vai bater. Mas o diabo engana tantas pessoas que são meninas ainda na fé, que não são igrejas ainda preparadas para o dia do noivo. Qualquer vento de doutrina engana, faz a pessoa largar o trabalho, faz a pessoa largar tudo, a primeira coisa que ela larga é a igreja. Então Paulo está admoestando aqui, estimulando, dizendo, não deixando a nossa congregação como é costume de alguns. Mas antes que isso aconteça, o que ele pede? Antes, admoestando, ou seja, chamando a atenção uns aos outros, e tanto mais quanto vês que vai se aproximando aquele, qual é o dia? Jesus virá buscar a sua igreja como noiva adornada. Amém? Mas se a gente for desistindo do ensinamento, se a gente não for, né, participar do alimento que a igreja dá, vai chegar uma hora aqui, a gente vai morrer de desnutrição. O que isso quer dizer, pastor? Que tem muita gente perecendo nas mãos do diabo por falta de entendimento. Tem muita gente aceitando doença, achando que é a vontade de Deus. Tem muita gente na ruína, na miséria, achando que é a vontade de Deus, que Deus pesou a mão, que ela está pagando os pecados dela. Tem muita gente boa sofrendo na vida porque saiu muito cedo da casa da mãe. Então é tempo, irmãos, da igreja voltar a ser uma igreja que busca,
que ora, que cuida, uma igreja que se deixa ser alimentada, amém? Que cuida da casa da mãe, que briga mesmo, não, esse aqui é o meu lugar, né? E quando eu morrer, meus filhos vão estar aqui, a igreja não vai acabar, não. As portas do inferno não vão prevalecer, porque vai chegar aquele dia e Cristo vai chamar a igreja, não vai chamar a igreja para casa, não vai chamar a igreja B e C, vai chamar a igreja que ficou firme, a noiva adornada sem rugas, sem manchas, vai buscar que ficou firme. Guarda o que você tem até o fim, guarda tudo. E ele diz: tanto mais quanto vês que vai se aproximando aquele dia. Cuide da sua mãe física, irmão, se você ainda tem, mas cuide também da sua mãe espiritual, que é a casa de Deus que Deus te chama para servir. Amém? Fique com essa palavra de crescimento, de entendimento em nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir a Jesus bem forte. Oh Senhor, este é um momento que a igreja dá glórias ao Senhor. A Ele a glória, porque por Ele, para Ele, são todas as coisas.
Para sempre.